E a palavra do Senhor continua dizendo, aleluia, Jesus, que o Senhor despediu a multidão, aleluia, e subiu para o monte para orar à parte, aleluia, Jesus. E quantas vezes, né, aleluia, Jesus, o ministério do Senhor sempre foi assim, orar. E o Senhor também me trouxe. O que Ele veio trazer para a gente também nessa palavra? Aleluia, Jesus. Porque Ele fala assim, ó, despedi a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A gente vê aqui um Jesus que, aleluia, Jesus, ajudou a alimentar, ministrou, aleluia, Jesus, naquele lugar, para aquela multidão, ajudou, multiplicou o pão, aleluia, Jesus, mas o Senhor nunca parou o quê? De ter intimidade com o Pai. É isso que o Senhor quer que nós temos, intimidade com o Pai, aleluia. O Senhor nunca deixou, aleluia, Jesus, o que Ele foi fazer? Ele dispensou a multidão e fez o que? Foi orar, aleluia, Jesus. E muitas vezes nós estamos na nossa tribulação, na nossa situação, aleluia, Jesus, e nós não tiramos um tempinho para falar com Deus, aleluia, Jesus. Nós deixamos a situação ser maior do que Jesus, como nós somos já ministrados aqui, aleluia, Jesus, sob a palavra de oferta, aleluia, Jesus. Mas o Senhor tem que ser primazia, aleluia, Jesus. Ele teve essa intimidade com o Pai. Jesus sempre teve essa intimidade com o Pai. A palavra do Senhor nos diz, os discípulos não pediram para o Senhor ensinar eles a curar. Senhor, me ensina a curar. Mas os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Aleluia, Jesus. Olha que lindo. Aleluia, Jesus. Será que nós estamos tendo essa comunhão, aleluia, Jesus, com o Senhor Todo-Poderoso? Será que nós temos realmente, aleluia, Jesus, tirado o nosso tempo para orar? Aleluia, Jesus, porque aqui o Senhor não ligou para o cansaço dele, porque nós podemos imaginar, o Senhor alimentou aquela multidão, depois pediu para que os discípulos fossem para outra banda, aleluia, Jesus, e foi para o monte fazer o quê? Orar à parte, aleluia, Jesus. Voltando aqui à palavra do Senhor, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, aleluia, Jesus. Voltando ao que eu tinha falado, o Senhor Jesus Cristo despediu, ordenou para que os discípulos fossem para outra banda, a coisa mais simples do mundo, pegar o barquinho, remava, atravessava e ia para o outro lado. Mas de repente sobreveio uma tempestade. De repente, aleluia, Jesus, vê essa tempestade na minha e na tua vida, é de repente, é inesperado, aleluia, Jesus, você está bem, vê um diagnóstico de uma doença, aleluia, Jesus, de repente vem, aleluia, Jesus, desemprego, você é mandado embora, de repente, aleluia, Jesus, acontece uma situação inesperada, aleluia, Jesus, é o que aconteceu com aqueles discípulos. Imagina como que eles ficaram, aleluia, Jesus, atormentado, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que os discípulos, aleluia, Jesus, mas na quarta vigília da noite, aleluia, dirigiu-se Jesus acima das águas, aleluia, Jesus. Aqueles discípulos estavam tão desesperados com a situação, que eles não observaram Jesus vindo até ele, aleluia, Jesus. Em primeiro lugar, eles imaginaram que eles estavam sozinhos, que eles iam morrer. Somos nós na nossa situação, quando nós estamos passando por uma situação, por uma dificuldade, aleluia, Jesus, se nós não buscarmos, não fizermos como Jesus fez aqui, orou, aleluia, em primeiro lugar, e ficamos como os discípulos, atormentados, aleluia, Jesus, desesperado no meio da nossa situação, aleluia, Jesus, mas o Senhor estava ensinando para eles, aleluia, Jesus, calma, eu estou de longe, eu só estou te olhando, aleluia, Jesus, no momento certo, aleluia, Jesus, eu estendo a minha mão e te ajudo, eu estendo a minha mão e te socorro, aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo, aleluia, Jesus, os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, aleluia. Imagine a angústia dos discípulos, como eles estavam desesperados, você no meio do mar, o barco balançando, entrando água dentro do mar, dentro do barco, aleluia, Jesus, você sabendo que ia morrer, de repente, vem Jesus, que eles, não é Jesus, né? Eles acharam que era um fantasma, aleluia, Jesus, não é Jesus, vê um homem andando, aleluia, sobre as águas, aleluia, Jesus,
Imagina o desespero daqueles discípulos sobre as nossas vidas, aleluia, Jesus. Quando nós estamos no meio da dificuldade, no meio da situação, o Senhor envia a provisão, o Senhor estende a mão, e nós estamos tão atormentados que nós não reconhecemos que é Jesus. Aleluia, Jesus. Nós achamos que é o vizinho, nós achamos que é outra coisa, mas que não é Jesus. Foi sorte. Aleluia, Jesus. Não, irmãos, não é sorte, é Jesus. Jesus está no nosso barco, Jesus sempre está conosco. Aleluia, Jesus. Nós não podemos duvidar. Aleluia, que esses discípulos tiveram dúvida. Aleluia, Jesus, não acreditavam que era Jesus que estava vindo até ele. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor continua dizendo: e Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que eu vejo aqui, o que o Senhor ministrou no meu coração, aleluia, Jesus, que quando Jesus chega, aleluia, Jesus, o Senhor já vem e não fala primeiramente para nós. O Senhor primeiramente acalma a tempestade da nossa alma. Aleluia, Jesus. O Senhor primeiramente Ele acalmou a tempestade, não mandou parar, porque a palavra do Senhor vem falando aqui, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu, respondeu Pedro falando, né? Aleluia, Jesus. Mas aqui o que o Senhor ministrou no meu coração é isso. O Senhor falou para ele, tende bom ânimo, não tenha medo, sou eu. O Senhor está falando nessa noite, acalma a tua alma, acalma o teu coração, não tenha medo, sou eu, aleluia, Jesus, que estou entrando na tua situação. Não tenha medo, acalma primeiro, olha, escuta, espera, sou eu, aleluia, Jesus. Porque está assustado, porque estás com medos, aleluia, Jesus, sou eu que estou contigo, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor continua, que Pedro, respondendo Pedro disse, ainda duvidou, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. E quantas vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor está enviando, a gente abre a palavra, o Senhor envia alguém para falar conosco, e a gente, Senhor, mas será que é o Senhor mesmo? Mas Senhor, será que não é coisa da minha cabeça? Mas será? Imagina o Pedro, o Senhor falando com ele, Pedro, acalma tua alma aí, sou eu, tenho de bom ânimo, tem fé, sou eu. Mas ele fala, Senhor, se é tu mesmo, é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo, aleluia, Jesus. Ou senão a gente fala, Senhor, se é tu mesmo, dá uma prova, manda mais outra prova, Senhor, manda mais alguém, deixa eu abrir aqui de novo, fala comigo, Senhor, será? Irmãos, aleluia, Jesus, nós não temos que duvidar, mas o Senhor ali, aleluia, Jesus, como eu falei, o Senhor estava provando, aleluia, Jesus, aqueles discípulos, o Senhor nos prova, aleluia, Jesus, toda prova, eu aprendi com Jesus, que tudo que nós passamos, aleluia, Jesus, nós temos que aprender algo, o Senhor nos permite passar para que nós crescemos em algo, aleluia, Jesus. Quando eu aprendi que quando eu estou passando por uma situação, eu vou buscar o Senhor, é isso que o Senhor quis falar aqui para os discípulos, quando está passando, por que não fosse me buscar? Por que fosse atormentar? Não, ficaram nervosos, aleluia, Jesus, ficaram preocupados, ansiosos, angustiados, aleluia, Jesus, não vai me buscar, que eu te direciono, aleluia, Jesus, é isso que o Senhor vem falando aqui para nós, o Senhor sempre nos manda, aleluia, Jesus, sempre vem, e o Senhor com toda a bondade dele fala, e ele disse, vem Pedro, aleluia, Jesus, vem Pedro, vem, e Pedro disse, desce do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus, aleluia, Jesus. Quantas vezes, o Senhor fala, vem, faz isso, e a gente vai e faz, mas aí começa não dá tão certo aquilo ali, que a gente está falando, que está fazendo, mas o Senhor mandou eu fazer, eu busquei do Senhor, o Senhor falou para fazer, mas não está dando certo. Por quê, irmãos, aleluia, começamos a olhar para quê? Porque a palavra do Senhor diz aqui, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo, Senhor, salva-me, aleluia, Jesus. Quando o Senhor direciona, o Senhor, vem Pedro, confia em mim, anda, vem sobre as águas, vem Pedro, o Senhor fala a mesma coisa para a gente, fala conosco, faz aí, continua, faz isso que eu estou te ordenando a fazer, segue isso aí nós começamos a fazer, mas de repente acontece alguma situação, e a gente vai o quê? Olha para o problema, esquecemos o que o Senhor falou para a gente. O Senhor não mandou você fazer? E por que você duvidou? Por que você está com medo? Se foi Deus que mandou, você buscou, você orou, você jejuou, aleluia, Jesus te mandou. E por quê? Pedro teve medo, Pedro olhou o quê? A tempestade, aleluia, Jesus, no meio estava tudo certo, mas de repente começou o vento a soprar um pouquinho mais forte, Pedro já se assustou e afundou, somos nós,
Aleluia, Jesus. A gente está no direcionamento, mas vem um ventinho mais forte, a gente se abala um pouquinho, vem o medo, aí a gente cai. Aleluia, Jesus. Mas é o Senhor aqui, aleluia, Jesus. Mas Pedro clamou ao Senhor, e nós continuamos clamando ao Senhor, aleluia, Jesus. Jesus, socorre-me. Como eu falei, Jesus está sempre a nos socorrer. Quando nós clamamos a Ele, Ele responde. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, aleluia, Jesus. Clama ao Senhor. Pedro ali clamou, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que Pedro, aleluia, Jesus clamou dizendo: Senhor, salva-me, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor continua falando, aleluia, Jesus. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse, aleluia, Jesus: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor ajudou a Pedro. Ele sabia que o Senhor estava ali com ele. O Senhor não iria deixar ele, aleluia, se afogar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor não vai deixar você perecer na tua situação. Aleluia, Jesus. Não tenha medo, aleluia, pelas adversidades da vida. Aleluia, o Senhor está contigo, aleluia, Jesus. Continua clamando ao Senhor, continua firme, aleluia, Jesus. Mesmo que venha a situação, mesmo que venha, aleluia, o vento forte, aleluia, Jesus, a adversidade, continua firme, buscando ao Senhor, clamando a Ele, aleluia, Jesus, porque Ele vai te dar a vitória, aleluia, Jesus. Ele deu a vitória aqui para Pedro, mas Ele falou para Pedro, né, aleluia, Jesus: homem de pouca fé, por que duvidaste? Como eu falei, aleluia, Jesus, o Senhor queria provar aqueles discípulos, para que eles vivessem na fé em Cristo Jesus. Mas ali Pedro, naquele momento, ele falhou. Por quê? Porque o Senhor fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós não temos que duvidar, aleluia, na palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor falou para a tua vida, aleluia, Jesus, vai se cumprir. Aleluia, Jesus. O que a palavra do Senhor aqui você leu e você caiu no teu coração, porque a palavra do Senhor é verdadeira, ela é ontem, hoje e eternamente. Aleluia, Jesus. Ela vai se cumprir. Pode demorar o tempo que for, vai se cumprir, porque a palavra do Senhor não é mentirosa. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor quer, que nós vivemos em fé. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala, né? Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, Jesus. Né? Se tivermos fé, é tão pequeno, é tão pouco, aleluia, Jesus, é tão pouco. Quantas vezes nós deixamos de crer no Senhor, de acreditar, aleluia, Jesus, e iremos afundar a pique. Queremos sair fora, aleluia, Jesus, da presença do Senhor, aleluia, Jesus. Naquele momento, aleluia, Jesus, Pedro iria se afogar, aleluia, Jesus, mas ele clamou. Mas o Senhor está, aleluia, Jesus, em todo o tempo, aleluia, Jesus, com a sua mão estendida, aleluia, Jesus, para nos levantar, aleluia, Jesus, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só. Primeiramente, o Senhor acalmou, aleluia, Jesus, a tempestade da alma de Pedro, aleluia, Jesus, fez com que Pedro andasse sobre as águas, aleluia, Jesus, provou a fé dele ali. Vem Pedro, e Pedro foi, mas Pedro olhou para a adversidade. Que nessa noite nós não viemos olhar para a adversidade das nossas vidas, aleluia, Jesus. Que nós viemos olhar, aleluia, Jesus, para aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor já fez naquela cruz do Calvário, aleluia, Jesus, por mim e por você, aleluia, Jesus. E o que o Senhor faz aqui no versículo 32, fala: e quando subiram para o barco, acalmou o vento, aleluia, Jesus. É assim, aleluia, Jesus, quando você traz Jesus para dentro, aleluia, Jesus, da tua situação, quando você coloca o Senhor como primazia, aleluia, Jesus, quando o Senhor entrou dentro do barco, Ele não precisou falar nada, aleluia, Jesus, acalma a tempestade. Não, a palavra do Senhor vem falando aqui, aleluia, Jesus, que quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então chama o Senhor, aleluia, Jesus, para essa situação que você está vivendo. Chama Ele, aleluia, Jesus. Chama Ele para dentro desse teu barco, dessa situação, aleluia, Jesus, porque Ele é a solução para tudo nas nossas vidas, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: então aproximaram-se
os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, aleluia Jesus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, aleluia Jesus. Não porque Ele, como eu já falei, porque Ele faz por nós, mas pelo que Ele já fez. Ele se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você, aleluia. A palavra do Senhor diz que buscais o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas Ele acrescenta, aleluia Jesus. O Senhor acrescenta saúde, aleluia Jesus, porque nós buscamos a Ele, aleluia Jesus. O Senhor acrescenta, aleluia Jesus, um bom trabalho, porque nós buscamos a Ele, aleluia Jesus, porque Ele é a nossa primazia. Quando o Senhor é a nossa primazia, aleluia, de nada nós teremos falta, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aleluia Jesus. Olha, isso tudo aconteceu no meio, na travessia. Eles nem tinham chegado ainda. Tudo isso acontecendo naquela travessia. Aleluia Jesus. E a palavra do Senhor diz: e tendo passado, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram toda aquela cidade, aleluia, terra em redor, que trouxessem todos os que estavam enfermos, aleluia Jesus. É assim que acontece, né? Quando Jesus chega, aleluia Jesus, fala que Jesus está ali, aleluia Jesus. Acontecem coisas maravilhosas, aleluia Jesus. E aquele lugar ficou pequeno, porque a fama de Jesus chegou até aquele lugar ali, e todos foram buscar, e a palavra do Senhor diz que rogaram-lhes, que ao menos eles pudessem tocar a orla de seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos, aleluia Jesus. Ali aquelas pessoas que estavam doentes, que chegavam, aquela multidão, aleluia, só pediam: Senhor, se nós só tocarmos, aleluia Jesus, na orla do teu vestido, aleluia, nós ficaremos sarados, nós ficaremos curados, aleluia Jesus. É isso que nós temos que buscar a cada dia, esse Senhor maravilhoso, aleluia Jesus. Que nessa noite, aleluia Jesus, cada um de nós, aleluia, viemos buscar do Senhor Jesus Cristo, que fé. Que nós viemos aqui, o Senhor possa acrescentar, aleluia Jesus, fé, para que quando vier a adversidade, aleluia, nas nossas vidas, aleluia Jesus, nós cremos, nós não duvidarmos, aleluia Jesus, porque o Senhor, a cada dia, Ele nos prova, para quê? Para que nós possamos, que Ele quer ver, aleluia Jesus, onde está o nosso coração, como foi falado aqui. Aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu tesouro está aqui nas coisas dessa terra, desse mundo, ou está no Senhor Jesus Cristo, aleluia Jesus. Que nessa noite, aleluia Jesus, eu não sei o que você veio buscar, mas nessa noite, essa palavra resume em tudo, em fé, porque o Senhor acrescentou fé ali naquele povo, aleluia Jesus. Aqui o Senhor teve cura, aleluia Jesus, e não sei o que você veio buscar, se é cura, aleluia Jesus, se é uma libertação, aleluia, de uma enfermidade, aleluia Jesus, mas nessa noite, eu só quero dizer que se você ter fé e buscar e crer que Jesus Cristo pode fazer, aleluia Jesus, Ele vai fazer na minha e na tua vida, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia Jesus, vamos nos colocar de pé nessa noite, vamos agradecer ao Senhor, aleluia Jesus. Você, aleluia Jesus, que veio, aleluia, coloque no seu lugar, aleluia Jesus, não tenha medo, aleluia, chame Jesus para o teu barco, aleluia Jesus, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus entrou ali naquele barco, aleluia Jesus, a tempestade acalmou, a tempestade parou, o vento parou, aleluia Jesus. Quero te dizer que nessa noite, aleluia Jesus, glória a Deus, que nessa noite, aleluia Jesus, toda a tempestade, todo o vento, todo o mal, aleluia Jesus, que estava, oh aleluia Jesus, dentro do teu lar, aleluia Jesus, dentro de você, aleluia Jesus, toda angústia, aleluia, o Senhor acalma a tua alma nessa noite, aleluia Jesus. O Senhor vem, aleluia Jesus, com teu bálsamo, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluia, já acalmando, aleluia Jesus, a tempestade, aleluia Jesus. Qual é essa tempestade?
tempestade. Essa tempestade significa as diversidades do mundo, aleluia, dos dias maus aqui na terra. Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Pai, eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a cada um dos meus irmãos, Pai, a cada um, Senhor, que se encontra aqui nessa noite, Senhor, as causas deles, Senhor, porque o Senhor conhece que eles estão apresentando nesse momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai movendo, vai entrando com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação, Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa acalmar, Senhor Jesus, toda tempestade, todo vento, tudo aquilo, Senhor, que vem assolando, Senhor, a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, que vem assolando o Teu povo, Senhor Jesus Cristo, toda paralisação do inimigo, Senhor Jesus Cristo, Pai, todo cansaço, Senhor Jesus Cristo, todo cansaço espiritual, meu Deus, que vem paralisando o Teu povo de estar na Tua presença, que o Senhor nessa noite caia por terra, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro nessa noite, vai tocando, Senhor, vai tirando tudo que não provém de Ti, ó Deus, vai tirando, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que afasta o Teu povo, Senhor Jesus Cristo, Senhor, da Tua casa. Espírito Santo de Deus, ali, Senhor Jesus, quando o Senhor entrou naquele barco, Senhor Jesus Cristo, Pai, a tempestade acalmou, houve bonança, Senhor. Senhor Jesus Cristo, acrescenta fé, tira a incredulidade do Teu povo, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Jesus, Senhor, visita de uma maneira sobrenatural, visita, Senhor Jesus, entrando com a Tua cura, Pai. Senhor, clamamos, Senhor Jesus, nessa noite, pela Tua intervenção, Senhor, nas vidas dos nossos, Pai. Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor Jesus Cristo, Pai, sobre as vidas de cada um, Senhor Jesus Cristo, e desde já, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.